que nós temos as redes sociais ganhando uma potência muito grande. Isso tá na palma da mão de todo mundo. Você precisa entender com quem que eu estou conversando, com quem eu quero me conectar, para daí eu entender qual desses caminhos eu vou seguir. Olá, tudo bem? Muito bem-vindos ao nosso podcast Além do Empreender, a sua gestão estratégica de negócios. Eu sou Alan Ribeiro e hoje estou muito feliz por estar gravando esse podcast. Hoje ele é especial, é um podcast, um episódio pontual, é um marco, eu diria. Tem uma pessoa muito incrível aqui, amiga de anos, e tudo vai ter um porquê aqui, que a gente vai contar essa jornada e o que vai acontecer aqui a partir desse podcast. Mas hoje estou aqui com Tanile Hatt, certo? Isso mesmo. Isso aí, né? Amiga de longa data, então feliz aí, né? Hoje eu acho que você é a tua marca, né? Olha só. É a Tanile Hatt, então feliz de... comunicadora, marqueteira, jornalista e tudo mais um pouco, né? FaceApp, IACPG e daqui a pouco... Tem uma associação no Brasil ou não? Olha que tem a Conage. Conage! Tem a Conage. Logo, o futuro é presidente do Conage, então. Quem sabe? Quem sabe, né? Estamos ali, né? Já conhece todo mundo, com certeza. Bem-vinda. Obrigada, Alan. Obrigada mesmo pela recepção. Obrigada pelas palavras também. É tão bom, né, quando a gente ouve sobre o nosso próprio currículo. A gente que vai trabalhando tanto e às vezes não para refletir, né, sobre essa jornada. Estou muito feliz em estar aqui, muito feliz pelo que a gente vai contar aí de novidade para a galera sobre Além do Empreender. E tenho certeza que vai ser uma jornada fantástica. E hoje é até estranho estar do lado de cá, eu estou acostumada muitas das vezes a ser host, então espero poder fazer uma boa participação e contar um pouquinho dessa história para vocês. Legal, muito bom, muito bom. É interessante quando a gente tá do outro lado, porque a gente, quando convidado, você fica mais ali numa espreita de pergunta, né? Mas hoje acho que vai ser um bate-papo incrível, então, um bate-papo leve, solto e com muito conteúdo. Então, fico feliz por isso e eu acho bacana começar por isso, quando a gente fala de marketing e até eu comentei agora que a gente ser a nossa própria marca é incrível. Eu falo hoje, poxa, a gente está aqui nos estúdios do Ecolab, então, mas mais do que tudo, a gente ser a nossa própria marca, eu acho que isso é muito legal. E quando a gente fala de marketing, a gente não só tá aparecendo e tá nas redes sociais com nossas rotinas que a gente faz, mas principalmente entregando bons conteúdos e conectando com as pessoas. A gente falou um pouco de conexão. Então, eu já queria começar, assim, já derrapando na curva, já na primeira, assim, já falando de marketing, mas falando de marketing de influência pessoal. Como que você vê isso hoje? Como que você enxerga a tua própria marca? Como que você enxerga as pessoas hoje, elas sendo as próprias, eu vou dizer assim, os próprios ícones das suas marcas? Tem exemplos incríveis hoje no Brasil. Ontem vi um vídeo do velho da van, né? Então, ele é o cara, né? Ele é a marca da van. Sim. João Adib, da CIMED, entre outros vários cases, Etalhos Gomes, enfim, dá para aqui fazer uma lista que não vai acabar nunca mais, mas ícones e pessoas que estão hoje à frente da sua própria marca, olhando muito para o marketing, certo? Olhando muito para o marketing. Então, queria um pouco do teu ponto de vista com relação a isso, sobre como que as pessoas estão se colocando e os grandes empresários e também os pequenos empresários, vamos falar de todo mundo, porque a gente sabe que tem pequenos empresários que também fazem, às vezes empresários da sua própria empresa, empresa, né? E me conta um pouquinho qual é o teu ponto de vista com relação a esse formato hoje. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de marketing pessoal, nós temos algumas ferramentas nos últimos tempos que potencializou e permitiu com que todo mundo pudesse fazer isso. Você citou aí ótimos nomes que, se a gente parasse para pensar há alguns anos, somente os grandes empresários conseguiam ter esse papel de marca pessoal muito bem estabelecido. Porque aí eram empresários que poderiam trabalhar uma assessoria de imprensa, eram empresários que, né, estavam realmente na grande mídia. E aí, hoje, né, nos últimos anos, a gente pode pegar aí um recorte temporal de pelo menos 15 anos, que nós temos as redes sociais ganhando uma potência muito grande. Isso está na palma da mão de todo mundo. É uma ferramenta que todos os empresários e empreendedores podem utilizar. E aí, o nosso trabalho é realmente
estruturar isso, criar estratégias para isso. E foi o que possibilitou que muita gente se tornasse referência para suas marcas e o quanto hoje a gente busca entender quem são os rostos por trás das marcas. Então eu vejo que foi uma consequência de nós termos ferramentas hoje que possibilitam isso e também uma abertura muito maior da audiência. Então, antes, quando a gente falava sobre marketing pessoal, as pessoas pensavam, nossa, então eu preciso ter um ensaio profissional de fotos, eu preciso ter vídeos profissionais nas minhas redes sociais, eu preciso ter uma equipe trabalhando com isso. E sim, a gente continua precisando disso. Mas as pessoas estão muito mais abertas a esses conteúdos muito mais orgânicos também. Então, de fato, hoje, para o grande e para o pequeno empresário, isso se tornou possível. Basta a gente querer fazer e, de fato, ter uma estratégia por trás disso. Entender, poxa, quais são os pilares que, de certa forma, ajudam a construir essa que é a minha marca. Então, por muito tempo a gente falava, tem que ter um perfil pessoal e um perfil profissional. Hoje as coisas, né, já se tornaram muito mais orgânicas e você tem o mesmo perfil, a pessoa está compartilhando a vida pessoal, está compartilhando a vida profissional e a gente vai construindo isso de forma conjunta. A vida pessoal se tornou um pilar da construção de marketing pessoal de todo profissional. Então, com certeza, é uma ferramenta muito interessante. E aí vou traçar aqui um paralelo, que a Maria Brasil, que é uma grande especialista em marketing aqui do Brasil, que eu tive a oportunidade de estar com ela no nosso último EPJE da FACIAP Jovem em Cianorte, onde ela fala que marketing pessoal nada mais é do que pequenas pastas que nós temos na cabeça de todas as pessoas. E aí, como se fosse um computador mesmo. Então, na sua cabeça, possivelmente tem uma pastinha escrito Tanili Ratti, e aí você vai colocando informações dentro dela a partir dos contatos que a gente tem. E todas as pessoas têm essa caixinha. E quando a gente fala do marketing pessoal e a potência que as redes sociais nos deu, é porque ajuda a gente a estar sempre alimentando essa pastinha na cabeça das pessoas com as informações que a gente está produzindo por ali. Mas é claro que não se resume à rede social. É o momento, às vezes, de um café que a gente se reencontrou há 1, 2 anos, foi um momento em que essa caixinha, né, e essa pastinha ganhou ali destaque, você trouxe outras informações e tudo aquilo que as outras pessoas compartilham com a gente, as outras marcas que nós estamos presentes, tudo isso também ajuda nessa construção. Então, sem sombra de dúvidas, marketing pessoal é um assunto que está muito em alta, a gente tem visto cada vez mais os pequenos empreendedores também olhando para isso e o quanto isso tem ajudado a agregar valor às marcas. Na sequência, eu quero contar um pouquinho sobre uma fala que o Caíto Maia tem, tanto no livro dele quanto nas palestras dele, que falam muito sobre isso, da potência que é o marketing pessoal. Legal, legal. Bom ouvir isso, porque o meu sentimento com relação ao marketing pessoal é esse. É o conteúdo autêntico, mas muitas das vezes ele tá aparecendo com uma certa constância. Então, foi o que você falou agora das pastinhas, né? Então, toda vez que você tem uma interação, mais uma informação é colocada naquela pasta. Então, se eu não tenho uma postagem, aquela pastinha vai ficando vazia, vai ficando lá para trás, parece, né? Ela vai sumindo. Então, por isso a importância de estar realmente aparecendo, mostrando conteúdo de relevância. Tem isso também, não pode ser qualquer conteúdo. Ter uma estrutura, uma inteligência, muitas vezes com relação a esse conteúdo e com relação a esse marketing. E pensando nisso, como você enxerga essa questão também de conteúdo autêntico hoje, das pessoas estarem criando conteúdos que são, de fato, originais, do jeito que elas são? Então, como que você olha para isso? Porque, veja, o meu sentimento é que o conteúdo, com tudo que a gente tem hoje, com a grande quantidade de informação e de conteúdo sendo gerado, o conteúdo autêntico, ele está sendo privilegiado, eu vou dizer assim. Veja, o próprio YouTube agora parou de... não que ele parou, ele colocou uma questão com relação a conteúdos de IA não entrarem dentro do YouTube, e sim conteúdos originais e autênticos. Então isso já é um caminho que eles estão traçando para que o conteúdo de fato seja criado. Então, qual que é o teu ponto de vista hoje com relação ao conteúdo autêntico que as pessoas estarem criando? Como que ela busca esse conteúdo e fala, poxa, espera aí, qual que é a minha veia aqui para que eu consiga criar algo da minha marca, do meu negócio, do jeito que eu trabalho? Como que você vê isso hoje? Quando a gente fala em produção de conteúdo, nos meus treinamentos eu sempre gosto de deixar claro que produzir conteúdo não é fazer ciência.
Uhum. Porque isso também já ajuda a gente a diminuir um pouco as expectativas e a pressão que a gente tem de pensar, poxa, mas será que isso que eu tô falando não é mais do mesmo? Será que não tem outras pessoas que já falaram sobre isso? E você acabou de falar, o volume de informações que a gente tem hoje é quase certeza absoluta que sim, alguém já falou sobre isso em outro momento. Mas a autenticidade não está necessariamente no conteúdo em si, mas é o jeito de fazer. É a Uhum. forma como eu estou apresentando, o formato, a minha essência, o jeito que eu estou trazendo aquilo, que tem a ver com isso que você falou, que é de veia mesmo, é a forma de fazer. Então, quanto mais a gente conseguir trazer, poxa, de que forma eu me comunico? Será que eu vou por essa linha ou vou por outra linha? Porque o conteúdo técnico em si, e aí, principalmente quando a gente está falando de quem está cuidando dessa questão do marketing pessoal, possivelmente está atrelado a um conteúdo, uma especialidade que a pessoa está apresentando. Então, aquilo que é técnico, talvez vai ser algo que outras pessoas também estão falando. Mas a sua audiência quer ouvir de você. É Uhum. importantíssimo que a gente tenha isso como foco. A audiência quer ouvir de nós. Independentemente se essa audiência já é muito grande ou ainda não tão grande, mas ela espera ouvir de você, porque o jeito que você traz, é o insight que você gera para aquela pessoa. E essa é uma conexão fortíssima e que dentro do marketing pessoal ela é essencial. Então, quando a gente fala, né, dessa autenticidade, tem muito a ver com isso. Como que eu consigo conduzir? Será que vai ser um bordão que eu vou ter? Quantos influenciadores a gente tem visto que cresceram muito, não necessariamente porque tinha um formato completamente diferente, mas o bordão que aquela pessoa tinha fez muita gente olhar para aquilo e falar: caramba, isso é legal. Eu gosto desse tipo de conteúdo. Né? O infoentretenimento está muito forte, então é natural que sempre esteja atrelado a um bordão, alguma frase de efeito, ou o jeito de editar o vídeo, o jeito como aquilo é produzido. E por isso que é importante, né? A gente acabou de falar sobre isso, de ter essa inteligência por trás. Tá Uhum. muito mais simples? Está, mas não significa que é caseiro. Não é Uhum. necessariamente nessa linha. A gente está aqui, inclusive, poxa, numa mega estrutura, um estúdio super bacana. Com certeza, para posicionamento de marketing pessoal, você se apresentar dessa forma, cara, é fantástico. Vai fazer muito mais sentido. Vai trazer um posicionamento já diferente daquele que você estava fazendo lá na sua casa. Mas às vezes o primeiro passo é esse que a gente vai fazer lá na nossa casa, do nosso formato, do nosso jeito, até encontrar a nossa essência. E aí fica muito mais tranquilo e muito mais fácil você trazer essa autenticidade. Então, eu sempre reforço isso, que fazer conteúdo, né, ter conteúdo em rede social, não é necessariamente fazer ciência. Então, sim, é importante que a gente tenha isso como norte para não ficar nessa pressão de que tem que ser sempre algo muito novo. Não é. Mas a autenticidade, a forma como você apresenta, isso com certeza faz diferença. Porque não adianta a gente querer copiar o formato que viralizou na página daquele influenciador. Talvez para sua audiência aquilo não vai fazer sentido. Todo mundo talvez vai olhar e falar: nossa, mas não esperava que a pessoa ia se apresentar dessa forma, porque não é seu. E aquilo que é seu, com certeza, vai fazer muito mais sentido e vai gerar uma conexão muito mais forte. Legal. Nossa, adorei que você comentou agora. E me veio uma palavra muito forte, assim. Você começa a falar, começa a piscar uma palavra, assim. E pra mim veio uma palavra muito forte: opinião. Opinião. E não opinião no sentido de achismos, mas opinião no sentido de você de verdade conectar, se conectar no teu ser, sentir aquilo, falar, cara, eu acho que é isso aqui. Eu vejo que é assim. E aí surgem uma explosão de formatos. Por exemplo, o POV. O POV veio lá do cinema. Recente eu fiz um curso de filmagem em cinema, então veio de lá, o point of view, né, o ponto de vista. Cara, ó, o jeito que eu tô olhando isso aqui, poxa, de você escrever uma coisa que faça sentido com aquele vídeo, aquela foto que você tirou e que você tá olhando, poxa, olha que massa isso aqui. Porque você colocou teu sentir, você colocou a tua humanidade naquilo. E não humanidade que naquela coisa, Maiai versus humano. Não. Você botou de fato, na ponta do dedo que você tá, uma profundidade tua, uma essência, assim, fala, poxa, eu acho que é isso aqui, né? E daí, foi o que você comentou, se alguém repete exatamente aquilo e bota uma frase igual, fala, pera aí, mas tá estranho esse negócio, né? Mas parece que não é teu, né? Sabe? Parece que não conecta com a pessoa aquilo. Por E, quê? Porque não é dela. e essência tem muito a ver com trajetória. E trajetórias são completamente diferentes. Então, você pode perguntar para quem é gêmeo. A Uhum. trajetória de um é completamente diferente do outro. Mesmo que eles tenham nascido no mesmo dia, vivido na mesma casa, estudado na mesma escola a vida inteira, pode ser gêmeos idênticos. A trajetória das pessoas são diferentes. E a essência tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com trajetória, com repertório.
E aí, quando a gente fala, né, de repertório, a gente não tá falando só de vivências. São as músicas que você ouve, os filmes que você assistiu, as viagens que você fez. E isso é uma experiência, com certeza, muito individual. E quando a gente começa a olhar para a produção de conteúdo, e aí voltando a falar ali da questão do marketing pessoal, e você começa a olhar quais são os pilares da sua vida que faz sentido você estruturar dentro do seu marketing de conteúdo, você começa a abrir um universo enorme de possibilidades. Enorme. Então, vou citar aqui um exemplo de uma publicação que, inclusive, tá ainda no meu Instagram, que eu sempre joguei bola a minha vida inteira. E, muito recente, eu participei de um campeonato. Em 2023, eu participei de um campeonato e tinha uma foto do jogo que eu gostei muito e eu queria postar. E dentro dos meus pilares de marketing pessoal, para quem me segue sabe, eu sempre compartilho os meus treinos, enfim, minha rotina de vida saudável, né? Principalmente a questão de esportes. Só que com relação ao futebol, fazia muito tempo que eu não postava nada. E desde que eu comecei a estruturar o meu marketing pessoal, que foi ali em 2021, eu falei que, de certa forma, aquilo não estava conectando tanto. Falei, mas tem um fator aqui que tem conexão, que é a liderança. Porque, de fato, o primeiro lugar que eu experimentei a liderança foi lá, quando criança, jogando bola, que eu era capitã do time. Eu falei, cara, se eu contar essa história, se eu trouxer essa narrativa, vai fazer sentido. E aí eu fiz a publicação, foi super legal, enfim, o pessoal gostou também. E eu postei a foto que eu queria postar, mas conectado com a linha estratégica de marketing pessoal que eu tinha traçado lá em 2021 e que eu sigo até hoje. Então, é muito importante quando a gente consegue olhar para esse repertório. Porque aí você consegue entender que tem conexão entre as coisas. Por mais que você olhe e fale, nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com a minha vida profissional. Tem. De alguma forma, você consegue gerar essa conexão e entender que no marketing pessoal também não entra só o profissional. A sua linha pessoal, as suas crenças, os seus hábitos também têm muito a ver. E quantas são as vezes que a gente, numa negociação, enfim, no momento ali de conversa com as pessoas, o que gera conexão não é necessariamente o nosso trabalho, mas são as outras coisas que também compõem a nós e que gera essa conexão, muitas vezes, muito mais forte do que necessariamente somente o trabalho. Exatamente. Total, total. Exatamente isso. E aí as pessoas que se colocam em movimento, se colocam em fazer atividades, seja hobby, seja esporte, seja o que for, né? Se coloca em movimentos diferentes, ela aumenta muito o repertório dela. Quando a pessoa ela realmente tá em movimento, ela se coloca com um repertório muito grande pra. E talvez assim, né? E uma coisa, e de novo, né? Você se coloca no movimento porque você gosta daquilo, não pra criar conteúdo. Sim? Acho que isso é uma grande diferença. A Sim. pessoa até brinca, né? Bota lá, de repente, deixa a câmera, daí de repente faz uma corridinha Guarda o celular no bolso e vai embora. você vai embora, exatamente. Não, e eu cheguei a ver um negócio incrível. O pessoal pega o Garmin e agora tem sabia que tem negócio disso agora? Sério? Você pega o Garmin da pessoa, corre, faz o negócio, daí tem lá o print e você vende aquilo ali. No Strava, eu falei, não acredito, cara. Meu Deus, cara. Que nível chegamos? Te juro, te juro. Eu vi essa reportagem e falei, não, não é possível. Sim, mas eu acho que as pessoas fazem coisas assim incríveis, né, pra criar conteúdo. E de novo, foge também. Por quê? Porque você tem. Não é que você tem, mas é importante você fazer uma escolha de hobbies, atividades, esportes, etc., que te alimentam como ser humano e que seja massa. Você fala, pô, que massa isso. Porque você vibra aquilo. Você vibra aquilo. E daí daquilo ali você realmente criar conteúdo, aí é joia. Mas espera aí, eu vou criar algo para realmente só postar? Não vai conectar, não vai criar a conexão que você comentou há pouco, né? Então a conexão ela vai ser criada, né? E hoje se eu te perguntar assim, poxa, se fosse para dar uma dica assim para as pessoas que querem criar algumas linhas editoriais, igual você comentou, achei fantástico esse case do futebol que você trouxe agora. Se fosse para as pessoas criarem, assim, poxa, quero criar algumas linhas, que seja 3 linhas assim de trabalho na minha marca pessoal, olhando essa questão de marketing, como que você poderia trazer, que dica você traria, que você traria para as pessoas? Maravilha. A gente tem visto, né, alguns temas muito fortes hoje, quando a gente fala especialmente de rede social, que sempre é importante você ter a linha editorial, que é a sua especialização. Então, a produção de conteúdos dentro daquilo que você é especialista. Então, no meu caso, eu produzo muito conteúdo voltado para comunicação e marketing. Então, se a gente for olhar o grande guarda-chuva da comunicação, entram vários outros assuntos. Então, essa é uma linha editorial que é importante sempre você ter, é o seu posicionamento profissional. Uma segunda linha que eu gosto bastante é essa linha mais no sentido de hobbies.
Então, a gente tem visto, né, a gente teve um boom no primeiro momento dos ciclistas, agora dos corredores, agora dos triatletas, né, pelo menos a minha bolha tá muito assim. Mas o porquê que a gente tem olhado para isso? Porque desde a pandemia é uma tendência muito grande o autocuidado. Então, naturalmente, se a gente for pensar que é um assunto que está todo mundo buscando e falando, trazer isso como uma linha editorial também é legal. Então, seja o seu hobby porque você faz uma prática esportiva, ou porque você tem algo, eu faço cerâmica, por exemplo. Isso é uma coisa que é super legal de compartilhar. É um momento que você está trazendo essa questão, né, também de distração, enfim, um momento mais leve ali. E uma terceira linha que eu também gosto bastante, que quando as pessoas compartilham, e aí são duas vertentes, cada pessoa vai para uma linha que se sente mais à vontade, né? E eu acho muito importante quando a gente compartilha quem nós somos para além do nosso trabalho. Então, sejam os projetos de voluntariado que você faz, seja a comunidade que você participa. Então, muitas das vezes está vinculado a uma religião, às vezes está vinculado a um grupo. Então, eu também vejo isso como um pilar muito forte, porque quando a gente fala, né, dos pilares do marketing pessoal, um deles é a criação de autoridade. Então, a credibilidade é algo que eu consigo ir apresentando fatores que mostram que eu sou credível, e a autoridade é algo que a pessoa tem para mim. Então, ela entende, não, essa pessoa é uma autoridade nesse assunto. E muitas das vezes a criação de autoridade não está somente no pilar em que a gente é especialista. Às vezes a consolidação da gente como autoridade pela nossa audiência vem pelos outros pilares. Então, por isso que eu sempre reforço, inclusive eu tive uma aula recente com uma turma de estética avançada, que dentro da turma deles, eles tinham tem essa disciplina de marketing pessoal, e aí eu trabalhei com eles muito isso, porque o pilar profissional deles, né, principalmente delas, né, a grande maioria eram mulheres, era muito forte já. Então, de falar sobre os procedimentos, sobre os cursos que estava fazendo e tudo mais. Quando a gente começou a falar sobre os outros pilares, elas olharam e falaram, isso eu ainda não faço, isso eu ainda não trabalho. Então, é importante que a gente também olhe por essa frente da questão mais do quem eu sou além do meu trabalho. E uma outra frente que eu também gosto bastante, mas existe algumas pessoas, né, várias pessoas que às vezes não gostam de expor tanto, que é a questão mais familiar mesmo. Então, seu círculo de amigos, seu círculo de amizades, enfim. Assim como eu já tive alunas que relataram, olha, eu sou, né, minha família tem profissionais que são de uma área de segurança, por exemplo, e eu não me sinto à vontade, eu não compartilho nada sobre a minha família, por uma questão de segurança mesmo. Então, tá tudo bem. Mas quando a gente mostra, né, esse viés para além das 8 às 6, quem Uhum. eu sou depois das 6 da tarde, antes das 8 da manhã, isso é bem interessante da gente abordar também, porque são complementos. Né? Quantas as pessoas, em quantos momentos a gente não tem rodas de conversa onde a gente está conversando muito para além de trabalho. E então é importante que a gente também mostre esse papel que nós temos para além das 8 às 6. Legal, muito bom. Agora eu quero dar um zoom out, vamos trocar de assunto. Bora. Bora trocar de assunto, pessoal. Né, vamos dar um zoom out. A gente falou dentro do mundo do marketing, a gente falou de marketing pessoal, né? E agora eu quero fazer esse zoom out e dar uma olhada com relação ao marketing como um todo, né? Eu queria saber do teu ponto de vista com relação ao futuro do marketing. O que você enxerga hoje como tendência? A gente viu um movimento, né, mudança até dentro da tua empresa, né, com relação até, foi um início de conversa até, Sim. de uma retomada nossa de novos projetos, inclusive, né? Mas eu queria ouvir um pouquinho, assim, na ponta do dedo isso, assim, o que você enxerga hoje com relação ao futuro do marketing, ao futuro da, dos formatos, principalmente, o que as pessoas estão olhando, o que vai ser agora. A gente já falou um deles já, que é a parte, né, marketing pessoal, já é uma via, claro, mas o que mais tem aí que a gente talvez não esteja enxergando, trazer esse insight teu agora com relação ao futuro do marketing, como que tá, para onde vai, me conta. Bom, a gente tem estudado muito sobre isso, eu tenho estudado muito sobre isso, tenho ouvido muitos especialistas sobre isso. E se eu pudesse traçar um paralelo, o momento em que o marketing específico está vivendo por influência da inteligência artificial, é como se fosse uma grande revolução industrial na época da manufatura. Então, nós teremos ainda as pessoas que vão olhar e falar: não, eu não quero usar, eu não quero. O meu trabalho ele é mais artesanal, ele vem mais da essência, e tá tudo bem. A gente vai ter mercado para isso também. Mas a gente não pode fingir que a inteligência artificial não está influenciando no trabalho do marketing. Então, hoje, quando a gente olha o marketing digital, ele foi inundado pela inteligência artificial. Então, hoje, todas as ferramentas que a gente utiliza para tráfego pago, todas as redes sociais já têm ferramentas de IA embutidas.
Então, muitas das coisas que às vezes a gente passava horas analisando e tudo mais, hoje o Google te entrega automático, o Facebook te entrega automático. Então, é claro que a inteligência ela continua por trás, mas a inteligência artificial vai acelerar muito desse processo. E eu vejo, pelo menos nesse momento, a IA como algo muito ferramental. Isso não tira o espaço e não tira a inteligência e estratégia por trás. As coisas se somam. Então, eu ganho produtividade, eu ganho em velocidade, eu ganho em volume, mas é importante que eu simplesmente não saia fazendo. Eu preciso entender o porquê das coisas. Então, eu acredito muito que a gente está caminhando cada vez mais para um processo evolutivo do marketing muito acelerado. A gente já sabia, já tinha indícios disso desde a pandemia. Porque quando a gente olha para o marketing digital, em específico, 2019, 2021 já era completamente diferente. A pandemia acelerou muita coisa. Nós vimos o processo de digitalização das empresas muito forte por conta da pandemia. E aí, a gente também foi inundado agora pela inteligência artificial e a gente está só começando a ver o efeito da inteligência artificial no marketing digital. E aí é importante dizer, não é só o ChatGPT que faz a legenda do post para o Instagram. Isso aqui é a vírgula de uma bíblia, entende? Uhum. No final das contas, que vai ser a influência da IA. E, então, se eu pudesse traçar um paralelo, seria muito isso. Eu vejo como uma grande revolução industrial se a gente fosse olhar o período de manufatura. Mas como a minha escola primeira é o jornalismo, eu vou traçar um paralelo também com todas as evoluções que a gente teve de comunicação nos últimos anos, se a gente pegar ali da década de 1900, do século 1900 para cá. Quando a gente teve a prensa, quando a gente começou a ter os jornais, todo mundo falava que a história oral ela ia se perder. Não se perdeu. Depois nós tivemos ali o começo do rádio, ou da fotografia, antes mesmo do rádio. E sempre que um novo meio de comunicação surgia, a gente falava que o anterior ia acabar. Eu me lembro quando eu entrei em jornalismo, não vou falar o ano para não entregar a minha idade, vou me favorecer, já que o meu rostinho fala que eu sou mais nova. A gente falava no jornalismo, por uma influência muito grande das mídias que estavam chegando, que o impresso ia acabar com certeza. A gente não ia mais ter revista, a gente não ia mais ter jornal, a gente não ia ter mais nada impresso. Você continua tendo o impresso muito forte. E aí a gente não precisa nem ficar só na seara da comunicação. Os livros também sofreu essa influência. Todo mundo falava, não, agora vai ser tudo em Kindle. Ninguém mais vai ter livro impresso. A gente continua tendo livro impresso e as pessoas querendo ter o livro impresso. Então, é importante que a gente olhe que sim, vai existir essa influência, vai. A gente vai adaptar o nosso processo de trabalho, com certeza. O marketing está mudando e vai mudar cada vez mais, mas as coisas vão continuar existindo. Então, até para a gente tirar um pouco esse aspecto meio revolucionário, né, que surgiu, de que não, várias profissões vão acabar. E eu entendo que não é que vão acabar, elas vão modificar. Assim como quando a gente olha para o processo tradicional de uma agência de publicidade, quantas profissões não surgiram dentro de agências que antes não existiam? Eu entrei para publicidade para ser redatora. E aí, com o tempo, eu entendi que não bastava apenas a redação, precisava entender de planejamento. Então, também a minha área foi se modificando. Da mesma forma vai acontecer agora com a IA. E o mais importante, né, para quem está nos ouvindo, que muitas das vezes é um empreendedor, é o gestor, é o empresário, é entender quais dessas ferramentas podem ajudar no meu processo, no dia a dia de marketing da minha empresa. Na tomada de decisão, para entender um público, para entender como que eu me comunico, para gerar realmente essa conexão. E até também é um ponto importante, e eu tenho frisado muito nisso, que no final das contas, tudo se resume à comunicação. A conexão, de fato, aquilo que gera, que dá liga para as coisas, continuam sendo humanas. A gente não pode esquecer disso. Então, existe sim o ferramental, mas cada vez mais, e eu tenho estudado muito sobre isso, de que aquilo que é humano continuará sendo humano, e cada vez mais forte. E quem tem esse potencial de conexão, quem tem esse potencial de realmente gerar essa forma tão forte que a pessoa não vai abrir mão de fechar o negócio com você, de trabalhar com você, aí sim vai ter a IA como uma ferramenta para conseguir potencializar. Mas, com certeza, o marketing está mudando muito e a gente vai ver muita coisa acontecer daqui para frente. Nossa, legal. Foi tipo um tsunami de informação, assim, pra mim. Tá? Agora eu tô inundado, assim, ó. Falei, e aí, Al? E agora? E agora? Você que samba aí agora pra responder isso aí. Legal, nossa, achei incrível tudo que você falou. Incrível, incrível. E me veio um negócio aqui que, assim, o natural é o novo normal. Né? E tem uma tendência também, eu vi esse tempo atrás, uma teoria, achei muito legal. Uma teoria chamada teoria pendular das coisas. Por exemplo, assim, você falou do livro, né? Antes do livro, nossa, livro, aquela coisa e tal. Daí veio o Kindle.
Aí o Kindle veio, daí subiu o Kindle pra cá. De repente, voltou de novo, livro. E as coisas, elas são cíclicas. Meu Kindle tá parado, tá sem bateria lá em casa, né? Já meus livros estão tudo rabiscado. E depois que eu aprendi a rabiscar livro e não ter medo de rabiscar livro, tipo estudar mesmo o Sim. livro, não ler, foi transformador pra mim, assim. Então, eu enxergo que tudo que você falou agora fez muito sentido, muito sentido. E essa teoria pendular, quando a gente olha no aspecto de tecnologia como um todo, Uhum. é muito comum isso acontecer. Eu estive num treinamento com o Albino, que é um grande especialista aqui da nossa região em IA, e o cara tá rodando o mundo falando sobre IA. Ele fala muito sobre esse processo que, na verdade, aconteceu com toda tecnologia. Que você tem um crescimento, então você tem uma curva de crescimento onde tá todo mundo descobrindo, aí aquilo se torna algo que todo mundo sabe, e aí aos poucos isso vai caindo, porque uma nova tecnologia tá fazendo essa crescente também. Então, basta a gente olhar várias tecnologias que passaram, pega o começo dos anos 2000 até agora, que foram coisas que, meu Deus, todo mundo queria ter, dali a pouco sumiu. Exemplo que ele dá na palestra dele, inclusive, o DVD Blu-ray. O Blu-ray era uma coisa que, meu Deus, preciso ter um Blu-ray na minha casa e tal. Eu não tive. Uhum. Eu não tive, possivelmente não terei. Então, porque logo na sequência a gente viu uma outra tecnologia surgindo que foram os streamings. Uhum. E aí veio como uma onda que derrubou várias tecnologias anteriores, e aí, de fato, algumas a ponto de acabar, como o caso de videolocadora, enquanto outras coisas continuam existindo. Então, essa teoria para a tecnologia faz muito sentido. E quando a gente olha, né, trazendo de novo esse aspecto da IA, nós temos, né, um processo onde as IAs que já estão famosas, elas estão se atualizando o tempo todo, porque elas sabem dessa curva. Então, para elas continuarem sendo a IA que se está crescente, ela não pode parar de se atualizar. Então, o ChatGPT já está na versão 5.0. Daqui a pouco vai aparecer, vai surgir uma outra IA que pode ser que tente engolir o ChatGPT. Então, quem já tá nessa crescente, tá sempre olhando quem tá começando a crescer, para não perder essa autonomia, de certa forma, esse crescimento. E aí, basta a gente olhar, por que que a Apple lança um iPhone todo ano? Porque eles já entenderam que existe essa curva. Se eles tivessem parado lá atrás no iPhone X, por exemplo, talvez a Apple não seria quem é hoje. Então, basta a gente olhar o quanto, principalmente quando a gente olha para esse setor da tecnologia, o quanto eles não param de criar novas coisas, porque eles entenderam que essa curva ela existe. E aí, né, traçando também uma frase que eu já ouvi muito, e eu ouço muito ela do Gilmar Denk, não sei se de quem ele puxou essa teoria, mas de que não existe negócio que está estagnado, ele está morrendo. Então, você precisa estar o tempo todo crescendo. Da mesma forma as tecnologias, da mesma forma a nossa forma de gerenciar um negócio, a nossa forma de olhar para novas ferramentas, porque a gente precisa estar sempre se atualizando. Interessante isso, né? Me veio o WhatsApp, Uhum. porque veja, o WhatsApp ele veio com uma. Ele não foi nada incremental, ele foi transformacional mesmo, o formato. Eu digo WhatsApp assim no Brasil, porque tem outros países, são outras ferramentas, mas muito na mesma linha de comunicação. E o próprio WhatsApp também está atualizando formas de pagamento, formas de conexão, enfim, linkando com outras plataformas para que não se perca nessa curva também. Então faz muito sentido isso. E, obviamente, a gente vai enxergando, por exemplo, agora ninguém mais escreve à mão, escreve uma carta. Pô, agora é tudo WhatsApp. Sim, com certeza, a ferramenta, nossa. Mas o momento que você faz algo à mão e entrega para a pessoa fica muito especial. Com certeza. Então, sabe? Então, isso, acho que essa é a pegada também desse olhar, quando a gente coloca o marketing na mesa e olha para isso. E da mesma forma, tem lá, você falou de IA agora, e eu pelo menos canso de ver isso, assim, essa é a IA que vai destruir todas as outras, é a melhor de todas. Uhum. Daí você vê, é uma ou da OpenAI, ou uma ChatGPT da vida, ou Cloud, Humanos, ou enfim, o Grok, né? Enfim, essa é a melhor de todas. E começa aquela disputa das cabeças, né? Sim. Do topo. Parece que é uma corrida de cavalo, assim, né? E você vendo quem que tá na frente, né? Enfim, e sempre um vai colocar, né? Pera aí, não, essa é a que tá mais bombando, agora essa atualização é melhor.
E de fato tem que estar olhando para isso, porque as APIs estão muito atualizadas com relação à inteligência artificial, e não só isso, mas os formatos delas, a evolução delas, não só para foto, para vídeo, para inteligência mesmo, tá sendo incrível. E do outro lado, o formato de trabalho de marketing olhando essência, um pouco mais artesanal, também é muito importante. Óbvio, isso ali aliado, eu acho que é a ferramenta mais poderosa de todas. De todas, é esse alinhamento talvez da tua inteligência pessoal, do que você lê, do que você conecta, aliado a essa inteligência artificial. Isso eu acho que eu falo assim, essa é a maior, sei lá, o maior poder que você vai ter, de fato. E no final das contas, para a gente saber para qual linha eu sigo, eu vou mais para essa questão mais de IA, enfim, ou eu tenho que ir mais para essa questão da essência das pessoas. No final das contas, quem vai decidir isso é o teu cliente. Então, você precisa entender com quem que eu estou conversando, com quem eu quero conectar, para daí eu entender qual desses caminhos eu vou seguir. E também não significa que indo para um eu não posso experimentar do outro e vice-versa. As coisas elas podem se conectar. Mas eu quero citar 2 exemplos de 2 marcas que, de certa forma, tá cada uma em uma ponta, mas experimentando um pouquinho de cada lado. De um lado, a gente tem a Chili Beans, que fez uma campanha gigantesca, nacional, enfim, que usou 100% das imagens em inteligência artificial. Eu participei de uma palestra do Caíto Maia em 2023, em que ele apresentou essa campanha. E assim, a gente tá falando de 2 anos, e que essa campanha, quando lançou, ela tinha vários erros. Porque a inteligência artificial daquele momento que gerou as imagens, gerava imagem com 6 dedos, gerava a mão tudo meio torta, enfim. E ele mostrou para nós algumas imagens que, inclusive, estavam na campanha. E para quem, né, tiver curiosidade de ir nos pontos de venda da Chili Beans, no momento ainda tem algumas imagens dessa campanha. E tem algumas que tem erro mesmo. E eles deixaram de propósito. Porque eles falaram, não, o estranho nesse momento faz parte da campanha. E aí ele contou sobre isso, sobre eles estarem testando. A Chili Bean sempre foi uma marca rebelde, ela se posiciona dessa forma. E, inclusive, ter as imagens geradas por IA que estavam com erros fazia parte desse posicionamento rebelde deles. Então, eles lançaram isso e, cara, conecta. Com a audiência da Chili Beans, conecta e sempre vai conectar. E a gente sempre vai ver a Chili Beans trazendo esses momentos meio caóticos, assim, para a comunicação deles, porque faz parte do arquétipo da Chili Beans. De outro lado, eu gosto muito do case da Dengo, que é uma marca de chocolates. Então, quando a gente olha para a história da Dengo, para a loja da Dengo, para o produto Dengo, eles trazem muito forte a questão humana. Então, os chocolates são colhidos lá na Bahia, com pequenas fazendas de cacau, onde eles pagam uma porcentagem maior do que o mercado geralmente paga para o produtor de cacau. Tem um cuidado muito grande com as mulheres que fazem parte dos projetos. Então, tem uma questão humana, e aí a gente está falando, né, uma sigla também que está em alta, a gente não vai entrar nessa alçada hoje, mas eu imagino que vai ser um tema que a gente vai trabalhar dentro do Além do Empreender, que é ESG. Então, traz um social enorme, um meio ambiente enorme, governança enorme. E aí você olha para isso, isso tá no marketing deles. E aí você paga um valor muito acima de mercado em um chocolate, porque no final das contas o produto deles é um chocolate, mas você não tá comprando simplesmente um chocolate, que o produto em si é muito bom, mas você sabe que você tá comprando um propósito. Você tá comprando pelas causas que aquela marca tá conectada. E aí a gente olha para a Chili Beans e fala, mas a Chili Beans não tem causas que está conectada? Tem muito. Então, por isso que eu falo que ambas as marcas experimentam um pouquinho de cada lado, de trazer essa conexão humana, mas de também estar olhando para a IA, como que eu automatizo algumas coisas. Mas aí, o grande ponto que faz com que essas marcas performem muito bem é entender com quem eles estão conversando. Então, para a Dengo, deixar isso claro faz muito sentido pelo público que eles estão conversando. Para a Chili Beans, talvez nesse momento, trazer uma pegada mais rebelde, de IA e tudo mais, de inovação, está conectando mais com a audiência deles. Talvez daqui a pouco eles vão voltar para uma conexão mais próxima, mais humana, com alguma linha específica. Inclusive, eles fizeram isso, se a gente for parar para pensar, há mais ou menos uns 4 meses, eles lançaram uma coleção da Marília Mendonça. Tem uma conexão afetiva muito grande com o público dela. Então, a gente volta a olhar para uma questão de afetividade que lá na campanha de IA não tinha, mas agora tem, em um produto. Então, é importante quando a gente olha realmente esses cases, porque é importante a gente tentar traduzir desses cases para os nossos negócios.
Hoje, será que eu tô indo mais para uma linha de enfim, porque eu preciso de volume? Ou eu tô para uma linha mais de conexão, porque eu quero mostrar para o meu cliente aquilo que tá por trás, talvez, do meu produto ou do meu serviço? E aí, a gente consegue ir equilibrando esses pratos, sabe? E marketing é muito sobre isso, é se questionar o porquê das coisas. A gente tem que parar de olhar o marketing como um como. O como é ferramental. A gente precisa olhar pelo porquê. Muito legal. Adorei isso. Muito bom. Ótimo. E caminhando aqui para mais um tema, não tem como a gente não falar de comunicação. Sim. A gente passou por marketing, passou por IA, conteúdo autêntico, e agora a gente vai falar um pouquinho de comunicação. Eu queria um pouquinho do teu ponto de vista também. A gente já há tempo se conhece e te admiro como uma comunicadora, inclusive, hoje como uma pessoa que fala muito bem e que tem os seus pontos de vista muito, muito consolidados em base naquilo que você estudou barra entende sobre aquele assunto, né? Sobre os insights que você traz. Mas eu quero ter um ponto de vista sobre o poder de comunicação, né? A gente está aqui nesse formato hoje, que é um formato de podcast. Tem outros formatos também que estão no mercado com relação à comunicação. Tem tudo a ver com marketing também. Eu falo assim, um entrelaçamento, né? Hoje é tudo meio entrelaçado. Quando a gente fala de comunicação, fala de marketing, fala de audiovisual e outros formatos também. Instagram mesmo, recente agora, acabou de lançar mais um formato novo que tá numa hype, não sabemos se vai ficar ou não. Começa essas... De novo, né? O Instagram também tá nessa de tá sempre à frente lá. Por que eles fazem isso? Agora eu entendo, agora eu sei por quê, né? Eles sempre estão naquela ponta, né? Para ninguém surgir lá e falar, não, agora é um novo formato. Então, eles estão ali. Mas eu quero te ouvir sobre os formatos de comunicação. O que você acha hoje? Quais são os formatos que você entende que são autênticos, que são transformacionais, que conectam com as pessoas, que as pessoas querem, poxa, deixa eu ouvir isso, deixa eu escutar, deixa eu ver, porque a gente vai estar em algum dos nossos sentidos, a gente vai estar ali, né? Ou a gente vai estar ouvindo, ou a gente vai estar vendo, ou ouvindo barra vendo, ou a gente vai estar ouvindo, vendo barra sentindo, que daí pode ser numa palestra, um treinamento, num show, num estádio de futebol, enfim, quero te ouvir um pouco com relação aos formatos, o que é tendência, o que tá legal hoje e para onde que vai isso. Eu gosto muito de sempre atrelar a comunicação com experiência. Então, quanto mais nós conseguirmos, como você bem falou, nos formatos, trazer elementos sensoriais, melhor. Então, a gente vai continuar vendo conteúdos que são em texto? Sim. Mas você concorda que é diferente se eu estiver lendo esse texto para você? E é ainda mais diferente se eu estiver lendo esse texto para você e você estiver ouvindo e me vendo? E eu posso estar lendo esse texto, você ouvindo e me vendo ao vivo, né? Em uma palestra, em uma fala. Então, de fato, quanto mais a gente conseguir trazer elementos sensoriais, porque aí eu consigo gerar essa imersão de experiência, é onde a gente consegue ter uma profundidade ainda maior na comunicação. Não à toa a gente tem visto muitos formatos de treinamentos, de palestras que são vivenciais. Que não é mais aquela coisa do, eu tô aqui sentado, o palestrante tá ali falando e eu tô só absorvendo esse conteúdo. Eu participo da palestra. Então, cada vez mais a gente vai ver esse formato de trabalho. Inclusive, tem vários profissionais aqui da região que estão trabalhando muito forte isso. E essa é a tendência. E o porquê que a gente tem buscado tanto por experiências? Esse é o efeito, não vou dizer que é um efeito rebote, mas também é uma consequência que a gente teve desde a pandemia. Nós ficamos isolados durante 2 anos. É que hoje a gente olha e fala, nossa, mas foi todo esse tempo? Sim, foi todo esse tempo. Nós ficamos 2020 e 2021 isolados. Então, a gente sai de uma pandemia que faz a gente olhar e falar, eu quero viver, eu quero ter experiências. Então, a comunicação, ela vai vir muito forte nisso, né? Já vem muito forte e a gente vai ver isso cada vez mais forte. Onde nós queremos ter essa vivência, essa experiência. E aí, por isso que eu falo que, no final das contas, tudo vai se resumir à comunicação, porque é onde a gente consegue gerar essa conexão. Então, eu posso, sim, ter muito conhecimento, ter muito conteúdo, mas se eu não consigo gerar essa conexão, se eu não consigo trazer isso para a esfera onde a comunicação de fato aconteça, porque a gente não pode esquecer que comunicar não é só falar, a comunicação tem muito mais a ver com o que o outro entende. Então, hoje não é simplesmente o entender, é o quanto aquilo valeu para a pessoa. É a experiência que, de fato, a pessoa teve naquele momento. Eu estava até antes aqui da nossa gravação conversando com um grande amigo meu que também trabalha com marketing lá em Pato Branco, o Guilherme.
E eu falando com ele sobre isso, falei, Gui, hoje as pessoas, às vezes a gente vai para eventos, a gente fala, nossa, mas esse conteúdo parece tão raso. Eu falei, cara, mas tem dois vieses nisso. Primeiro que às vezes o conteúdo pode parecer raso, porque nós também conhecemos muito sobre aquele assunto. Esse é o primeiro ponto. E também porque cada vez mais eu tenho visto as pessoas, elas não estão indo mais simplesmente pelo conteúdo. Elas vão pela experiência. Elas querem lembrar do que elas sentiram naquela palestra. Elas querem lembrar da emoção que aquilo gerou para ela em determinado momento. E às vezes isso, muitas das vezes, não está no conteúdo. Mas está na entrega de quem está gerando aquele conteúdo. Então, pensando em comunicação, pensando, né, nesses formatos que a gente está trabalhando, pense em formatos onde você consiga gerar essa experiência. E até a gente estava conversando, né, sobre isso antes do podcast também. Quando a gente fala sobre comunicação, é como se a gente fosse traçar um paralelo para comércio, onde a galera fala que daqui a pouco a gente não vai ter mais shopping, a gente não vai ter mais comércio local. Sempre vai ter. A gente sempre vai precisar da experiência. Ir ao shopping fazer uma compra não é a mesma coisa que você acessar um e-commerce e comprar e esperar chegar na sua casa. Tem uma experiência envolvida. Você vai entrar no shopping, você vai andar, você vai ver as lojas, você vai parar para comer alguma coisa, você vai olhar e falar, poxa, tá esse filme passando no cinema. Então, existe uma relação completamente diferente. E por mais que eu entendo quando a gente olha, né, para esse exemplo específico que a gente olha e são concorrentes, então a loja do shopping e o e-commerce eles são concorrentes, mas existe um fator que o e-commerce, eu posso estar muito enganado, mas ele não vai conseguir reproduzir, que é a experiência. Que é você estar na loja, que é você provar, é você sentir, é você olhar e falar, não, é isso aqui, faz sentido. É você ir comprar um presente e trazer essa experiência e pensar, poxa, isso aqui faz sentido para a pessoa. Então, existem coisas, né, que a gente não vai perder. E aí, eu realmente entendo que tudo está se resumindo nesse momento a essa experiência. E como uma especialista em comunicação, eu sempre defendo que tudo se resume à comunicação. Inclusive, essa é a frase que está na bio do meu Instagram, porque eu realmente entendo isso. Quando a gente fala, e aí eu ouço muito, né, de gestores, de empresários, que falam, eu tenho uma dificuldade em vender. Aí você vai olhar qual que é a dificuldade em vender, é comunicação. Eu tenho uma dificuldade em liderar a minha equipe. Aí você vai ver qual que é a dificuldade, está vinculada à comunicação. Eu tenho todo o processo desenhado, enfim, mas as pessoas não entendem. Qual que é a dificuldade? Não é técnica, é comunicação. Então, tudo se resume à comunicação. Legal. Um professor de logística meu, ele falava que era logística, mas tudo bem, né? Cada um vai defender o seu. Lembra até hoje, o professor Vitor lá na FGV, ele falava, cara, tudo se resume à logística. E tem só as linhas, né? Tudo é logístico também, né? De algum momento, mas são alguns grandes pilares que a gente tem no mundo, né? Óbvio, quando a gente fala indústria, fala de desenvolvimento e tal, é logística. Sim. Mas quando a gente fala de marketing, fala de empresas e formatos, eu concordo totalmente que é comunicação. E interessante esse tema, você falou, poxa, de formatos diferentes e eu achei legal esse degrau, né? De leitura para daí alguém lendo, para daí vídeo. Eu gosto muito de olhar para isso, porque depende muito do que você quer passar. Poxa, quer passar uma informação? Você vai mandar um WhatsApp escrito. Poxa, eu quero informar algo mais importante. Eu quero conversar uma coisa mais importante da pessoa. Poxa, talvez hoje a gente manda áudio, mas vou ligar. Uhum. Vamos ligar. E mais importante, poxa, vamos se reunir? Ou então, poxa, a gente não consegue se reunir, vamos fazer uma vídeo, então? Para que você, de fato, escolha o formato de comunicação mais adequado para aquilo que você quer transmitir, aquilo que você quer que a pessoa, de fato, entenda, e que você também, ou que você possa entender também. Então, isso é importante. E tem um outro ponto interessante da comunicação, que recente eu vi, poxa, a leitura e tal, mas ela tem o seu valor. A leitura por si só, sem você estar enxergando, porque a hora que você está enxergando, poxa, então eu vou te contar, isso daqui você vai ver aqui é uma xícara azul. Poxa, mas espera aí, se eu não ver e eu ler sobre uma xícara azul, tá aqui escondida, né? Mas eu vou te contando uma xícara azul, redonda, você vai imaginar, talvez você não imagine uma xícara exatamente igual essa. Então, o poder de você desenvolver, né, a imaginação, a criatividade, todas as suas conexões neurais, é incrível também quando a gente fala de leitura. E isso eu acho muito, muito mágico também. Por isso que foi o que você comentou já hoje. Gente, não é uma coisa que agora é só o formato de vídeo. O vídeo é a nova escrita. Legal. E aí são frases de amigos nossos marqueteiros, né? Uhum. Entendeu? Óbvio, é legal e é incrível, mas a leitura ela tem o seu espaço muito especial. Porque ali você imagina aquilo, você cria cenários, você imagina processos, você imagina imagens,
né? E da mesma forma, também o vídeo tem seu espaço, você pode mostrar aquilo com uma clareza, uma nitidez, um áudio lindo, né? Cristalino. Então, cada um tem o seu formato dentro da comunicação. Eu gosto de olhar para isso, como cada formato, eu acho que ele tem o seu espaço. E da mesma forma que a mensagem, eu falo, o WhatsApp, desde o escrito, áudio mais imagem, áudio mais imagem, depois talvez um vídeo, e talvez uma ligação, e talvez um combinar de um presencial, ele carrega tudo isso para que você tanja todos os formatos de comunicação. Então, eu vejo muito especial isso, sabe? Não sei se você enxerga nesse formato também. E até um exemplo bem prático disso que você comentou, da diferença entre quando a gente lê para quando a gente vê. Qual que é o clássico quando a gente tem adaptação de um livro para filme? Tem quem ame, tem quem odeie. Porque quando você estava lendo, você estava imaginando alguma coisa. Quando aquilo se torna vídeo, você está vendo. Fala, não, mas não foi assim que eu imaginei. E aí é por isso que quando a gente vê adaptações de filme, né, livros adaptados em filmes, tem quem ame porque fala, não, mas porque aquilo no final das contas atendeu a expectativa daquilo que a pessoa imaginou. Uhum. Então não tem certo ou errado. O que tem é atingiu aquilo que eu tinha imaginado ou não. Então é um ótimo exemplo disso. E realmente, quanto mais elementos eu consigo trazer para o meu processo de comunicação, mais chances eu tenho de aquilo que estava na minha cabeça chegar aí na sua cabeça. Uhum. Então, e aí trazendo, né, de volta aqui para o marketing. É por isso que a gente fala da importância de diferentes pontos de contato da tua marca com o teu cliente. Não basta simplesmente, eu tenho um Instagram bem estruturado. Ok, como que tá a sua ponta de atendimento lá com esse cliente? Como que é a experiência dele quando ele entra em contato com a tua empresa, quando ele manda um e-mail para a tua empresa? Tudo isso é ponto de contato. E aí, mais uma vez, a gente volta a olhar o marketing para entender o porquê que eu tenho esses pontos de contato e como eu estou explorando cada um desses pontos de contato. Porque aí sim eu consigo entender de que forma a minha mensagem está na cabeça de cada um dos meus clientes. Incrível, incrível. Gente, falamos de marketing, comunicação, IA. E agora tem um tema aí pra gente fechar nosso podcast de hoje, né? E esse é um podcast hoje especial, por quê? Porque ele é uma passagem de bastão, né? Tanila já conhece, quantos anos a gente se conhece já? Uns 8? Não. Eu acho que mais ou menos isso. Uns Mais ou menos isso. 8, 10 anos a gente já se conhece, né? Já me levou pra ela me botou em cada roubada. Brincadeira. Roubada que eu fiquei anos, né? Pois é. Você gostou, que eu sei. Eu posso até aceitar que foi roubada, mas só a primeira vez. As outras vezes foi por conta. Boa, verdade. Ninguém mandou ficar indo. A primeira foi roubada, o resto foi por tua conta. Né? BNI, CPG, enfim, N lugares que ela me levou para eu conhecer e continuei participando, né? Publicamente agradeço, então, né? Por isso, foi bom, né? Uma pessoa do network, é isso aí, né? Comunicador e network não tem, né? Como não levar a pessoa, participe lá, legal, vamos lá. Né? Então, a gente tem um histórico e uma amizade de longa data e realmente já, né, fazendo negócios também juntos. Sim. E networking, conhecendo bastante gente e trocando. Eu acho que o mais legal é isso, essas conexões elas acontecendo e no que tange isso, essas conexões acontecendo, a gente batendo um papo na última vez sobre o formato de, poxa, a gente tava mudando o formato aqui da agência, mudando a forma de fazer, e numa conversa em vídeo, né, para ir, depois foi presencial, então a gente foi no topo da comunicação, né, hoje a gente tá no topo também, ainda gravado, né, que é o olho a olho, face to face aqui, e numa dessas conversas a gente falou, poxa, e eu vim, né, que tal tocar o Ali no Empreender, né? Por quê? Porque eu queria te ver mais aqui, né, como você acabou de comentar na tua bio, tá lá. Como que é a frase? Tudo se resume à comunicação. Tudo se resume à comunicação. Então não é, né, é a melhor pessoa, na verdade, né? Tudo se resume à comunicação. É a melhor pessoa a estar tocando além de empreender. Então hoje é uma passagem de bastão, então eu fico muito feliz de das minhas missões dentro do Ecolab é criar projetos e botar eles para rodar e fazer ele acontecer. Mas eu não sou apegado a nada. Então, e na hora que eu olhei, eu falei, poxa, você seria uma pessoa incrível para tocar o Ali no Empreender. Você era host, topa? Você era host ali no Empreender? Ela falou, topo quando? Quando? Só faltou vir e falar assim, quando? Né? E foi meio que assim, né? Então a gente conversou, alinhou vários pontos e muito feliz hoje de fazer essa passagem de bastão, tendo ele para você sentar nessa cadeira aqui, ser a host do Ali no Empreender, falar sobre essa visão estratégica. Hoje a gente falou de visão estratégica de marketing,
com uma profundidade incrível. Aprendi muito hoje. A gente teve uma troca muito legal aqui, né? Senti que eu trouxe coisas de uma profundidade legal também. E o próximo passo qual é, né? Vamos tocar esse podcast, né? E as pessoas vão ver mais o teu rostinho por aqui, com convidados incríveis também, falando Sim. sobre marketing, sobre comunicação, sobre liderança, sobre empresas e sobre outros temas mais que você vai estar tocando como host e roteirizando isso e realmente perguntando, trazendo pessoas que vão agregar mais e mais valor além de empreender. Então, isso é muito legal. Então, fico muito feliz aí de comunicar. Olha que legal, de comunicar essa passagem de bastão do empreender para Tanir Hatch. E é isso. Me conta como que você se sente. Olha, eu tô super empolgada, muito feliz e honrada pelo convite. Tenho certeza aí que vai ser uma jornada muito bacana. A gente já elencou, né, alguns nomes que a gente quer trazer. Então, Uhum. são realmente pessoas que são referências aqui na nossa cidade, gestores, empreendedores, empresários. Então, tenho certeza que vai ser uma jornada muito bacana. Quero conduzir isso da forma mais leve possível, trazendo realmente informações e insights que façam a diferença, né, para os nossos jovens, não somente jovens, né, é o hábito de falar jovens empreendedores, mas também, né, para os nossos empresários aqui da cidade. Eu tenho certeza que tem muita coisa, tem muita gente com muito conteúdo aqui na cidade, que talvez não tenha ainda o hábito de colocar isso para fora, e que bom que a gente tem a oportunidade de conhecer essas pessoas, trazer aqui e dar luz a esse conhecimento, e eu tenho certeza que o Além do Empreender vai vir muito nesse sentido, né, de dar luz a grandes nomes, a pessoas que têm muito conhecimento, muita vivência, muita experiência, para que realmente possa ser o podcast de visão estratégica para quem está assistindo, para que vire ali algo da rotina mesmo, né, da galera aqui, para assistir, para trazer insights, e se a gente conseguir transformar, mesmo que um pouquinho da rotina, da visão, e trazer resultado para os nossos empresários, eu tenho certeza que isso vai ser fantástico. Legal, legal. Ó, eu vou ratificar isso, viu? Né? Ela falou jovem empreendedor, por quê? Vou contar para vocês. Porque o empreendedor, ele precisa ter uma alma jovem, precisa ter energia. O muito empreendedor é bem. uma pessoa Mente de jovem. uma mente jovem, ele precisa de energia para fazer as coisas acontecer, para se reinventar, para criar conexões novas, para criar novos formatos e sempre estar ali na hype, né? Então, é por isso que o empreendedor é jovem, tá? É isso, toda a vida, né? 50 anos Exato. é jovem, né? Exato. Tem quase um monte de empreendedor jovem, né? Com 65, Pois é. né? Inclusive, boa parte dos que virão, a gente vai perceber exatamente essa mentalidade. Pessoas que não estão paradas no tempo. E é isso que faz a diferença para eles estarem aí com tanto sucesso e continuando fazendo sucesso. E principalmente olhando e falando, eu ainda não estou no sucesso que eu quero chegar. Então, é onde a gente, de fato, vai conseguir aí extrair muita informação e essa essência que vai ser fantástica. Muito bom, muito bom. O empreendedor, ele é um ser inconformado, né? Ele precisa ser inconformado e Sim. normalmente ele é, né? Então, isso, segundo, diria Lázaro do Carmo, um abraço, inclusive. O empreendedor é um cara inconformado, né? Gente, ótimo. Então, encerrando esse podcast, agradeço aí o nosso bate-papo, profundo, bacana, leve, muita informação para quem ouvir ou ouvir assistir, né? Spotify, você pode acompanhar Além do Empreender no Spotify. Lembra, você pode clicar lá em só áudio, estiver malhando, caminhando, fazendo qualquer atividade, cozinhando, né? Ouvindo a gente. Ou então assistir também, parar lá, botar na TV, assistir a gente no Spotify, no YouTube. Então, se inscreva aqui no link nosso, Além do Empreender Podcast, tá? Agora conduzido pela nossa nova host, Tanili Hatch. Então, feliz aí por vocês estarem. Não esqueçam de se inscrever, compartilhar, mandar para quem precisa ouvir esse papo também. O Brasil vai ouvir agora, Com né? certeza. A FACIAP já vai ouvir agora inteira esse negócio aí, né? O Paraná inteiro já vai ouvir. Então, a gente já está no Paraná. Agora a gente vai para o Brasil. Então, agora só para frente, né? Não adianta, né? Tá bom? Então, agradecer o convite aí de você ter vindo aí participar com a gente desse Além do Empreender do dia de hoje. E sucesso, é isso que eu desejo aí. Na verdade, é uma passagem de bastão que eu vou estar do lado, né? Exato, vai estar aqui, vai estar do ladinho. Vai ser engraçado a passagem de bastão, porque eu vou estar ali, né? Eu vou estar ali produzindo junto, né? Então a gente vai estar produzindo junto aí. Então, obrigado pela confiança também, porque é uma confiança também, é recíproco dos dois lados de estar aqui. E sucesso!
Pra nós, pra nós. Então eu espero vocês no próximo episódio do nosso Além do Empreender, o seu podcast de visão estratégica. Eu espero vocês. Até lá.